Olá, seja bem-vindo! Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje nós vamos de armadilha na abertura com a armadilha siberiana. Bom, como eu já disse, hoje a gente vai com a armadilha siberiana, uma armadilha bem legal. Ela a gente utiliza na abertura siciliana contra o Gambito Smith-Morra. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Perdão, não sei a pronúncia correta, mas acho que é algo parecido com isso. Bom, deixa eu inverter aqui a visão, que como a gente vai de siciliana, né, defesa siciliana, vamos jogar de pretas. Então vamos lá, peão aqui em E4, correto? Pelas brancas. A gente responde aqui com C5, D4, oferecendo o peão aqui, um gambitinho. Então aqui a gente aceita, né? A gente faz C toma D4, aqui capturando o peão. As brancas, novamente, oferecem outro peão aqui de C3. A gente captura, D toma C3. E as brancas aproveitam para desenvolver uma peça e recapturar o peão. Com o cavalo toma C3. Aí é o Gambito Smith-Morra, né? Isso aqui é estudo de abertura de livro, tá? Até aqui normal. Então a ideia é essa, eles oferecem um peão com a ideia de acelerar o desenvolvimento das peças, tá bom? Então aí continua, a gente vai aqui com cavalo C6 pelas pretas, né? Seguindo o desenvolvimento do que seria a siciliana mesmo. Cavalo F3 pelas brancas, desenvolvendo mais uma peça. E6, aqui já combatendo a entrada desse cavalo, correto? Bispo C4 pelas brancas, e até aqui tudo teoria, tá? Aqui perfeitamente jogável para os dois lados, né? Igualdade, tá bom? E aqui começa aquele lancezinho maroto para a gente dar aquela armadilha legal nas nossas partidas de blitz, com um lance bem inocente, que é o lance dama C7. E a gente já vai ver por quê. Parece um lance inocente, mas não é. As brancas fazem roque, já para continuar o seu desenvolvimento, né? Que para as brancas está muito bom o desenvolvimento, dois cavalos desenvolvidos, um bispo desenvolvido, um bispo pronto para entrar em jogo, uma dama pronta para entrar em jogo também. Jogo bom. Aqui a gente segue com cavalo F6, dama E2 pelas brancas, já que fazendo uma proteção no bispo, cavalo, já preparando para desenvolver esse outro bispo aqui, já conectar as torres aqui na fileira do fundo, né? E aqui a gente vai para aquele lancezinho, cavalo G4. Qual é a ideia desse cavalo aqui em G4? A ideia é pressionar aqui o ponto de H2. Legal? Então, aqui o dedo coça. Por que coça? Porque esse cavalo incomoda bastante aqui. Esse cavalo está pressionando esse ponto. A gente tem uma dama também direcionada nesse ponto aqui. Então, o jogador de brancas pode se sentir muito, mas muito ansioso e fazer o lance fatal, que é o lance H3. E aqui acabou, né? Aqui você vai arrematar com cavalo D4. Pô, Felipe, mas e o mate aqui? Aqui não dá para dar mate, gente. Ó, o cavalo tá segurando aqui a casa de H2. Ele tá defendendo. Então o que que você faz? Você força a saída desse cavalo aqui. Aí sim, quando esse cavalo sair, é mate. Então qual é o ponto todo? Quando você faz aqui o lance cavalo D4, você tá atacando o cavalo defensor, tá atacando a dama, e é muito difícil se defender nessa posição. Aqui tem três variantes principais. Eu vou dar sequência na primeira, tá? Que seria com o cavalo toma D4. E aí a gente fez o tema do desvio aqui do defensor da casa de H2. E aí a gente finaliza com mate. Se o jogador de brancas se atentar a esse detalhe de que ele não pode tirar o cavalo ali de F3, vamos voltar aqui, voltamos. Bom, não dá para tomar, certo?
Então ele não vai tomar, porque senão ele perde, é mate. O que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar a dama dele da fogueira, porque, veja, esse cavalo também está atacando a dama, né? Então, muitas vezes, na hora ali do jogo rápido, o jogador acaba errando e tomando o cavalo e tomando mate. Digamos que ele perceba e não faça isso. O que o jogador de brancas vai fazer? Ele vai tentar tirar a dama dele, né? Ele não vai deixar a dama dele ali na fogueira. Então ele pode fazer um lance, por exemplo, como dama D1, né? Ele tira a dama e contra-ataca esse cavalo, e contra-ataca o cavalo que está desprotegido, que está atacando aqui o outro cavalinho que está protegendo a posição. A gente vai seguir com o cavalo toma F3 cheque. Depois de dama toma F3, mate de novo, com o mesmo tema. O desvio da peça defensora aqui de H2. Então, ele não tomou, a gente toma, ele recaptura e a gente dá o mate aqui com a dama em H2, tá? Poxa, Felipe, então como é que faz? Aqui, essa posição. Aqui o jogador de branco só tem uma opção para continuar a partida, que é entregar a dama, tá? Ele não pode deixar esse cavalo aqui de jeito nenhum, ele tem que continuar segurando aqui a casa de H2. Então, o que dá para fazer aqui? Aqui ele pode fazer no máximo o lance H toma G4. Então ele vai abandonar a dama. Com o cavalo segurando aqui ainda essa posição aqui de H2, não adianta a gente entrar com a dama, tá? A gente vai perder a dama. E aqui, como ele eliminou a ameaça do cavalo, que também estava segurando a casa aqui de H2, a gente não consegue mais mate. Então, o melhor lance para o jogador de pretas aqui é tomar a dama. Então, o cavalo toma aqui E2. Então, apesar de não ser o mate, aqui na posição a gente já está muito bem, né? A gente já capturou uma dama aqui, vantagem material bem grande. Se você for fazer as contas aqui, ó, duas torres, dois bispos, dois cavalos, um cavalo e uma dama. Então a gente tem uma dama por uma peça menor. Aqui é só seguir o desenvolvimento da Rock e vambora. Pô, legal, Felipe, você mostrou como é que é a armadilha, mas e se eu tiver de brancas, como é que eu defendo isso? Tem duas maneiras da gente defender. Tem a melhor e tem uma segunda que eu não gosto muito, porque ela acaba levando para outra armadilha. Eu vou mostrar ela depois da melhor defesa, tá? Então vamos voltar aqui. Cavalo, dama E2, cavalo G4, certo? Depois de cavalo G4, a gente viu que H3 é um erro, porque a gente expõe a casa aqui de H2 e a dama já está mirando ela, certo? Então o tema é sempre esse, a entrada da dama aqui em H2. Como é que a gente faz para evitar isso daí? Simples. A gente joga aqui o nosso lancezinho G3. Deixa o pocotó aqui, né? Deixa o cavalinho aqui. Ele vai continuar fazendo pressão aqui, mas uma hora a gente tira esse cavalo daqui. O importante é a gente bloquear essa diagonal aqui da dama, tá? Para não ter sistemas da entrada da dama aqui em H2. Então aqui, por exemplo, nem adianta mais o jogador de pretas fazer o lance aqui do cavalo em D4, porque aqui a gente pode recapturar o cavalo, né? Ele deixou o cavalo aqui, a gente captura o cavalo que está atacando a dama e não tem esse tema aqui da entrada da dama em H2, porque tem esse peão bloqueando e esse peão aqui ele ainda está apoiado por dois peãozinhos, certo? Então aqui não tem problema nenhum. Essa é a melhor defesa para o jogador de branca. Bom, a segunda defesa aqui para o jogador de brancas, que eu não gosto muito porque leva para posições um pouco complexas também, mas que é possível, é jogar o cavalo aqui em B5, tá bom? Por quê? Aqui o cavalo ataca a dama, então não dá aqui para jogar o nosso cavalo em D4, tá? Porque o cavalo captura a dama com um cheque e duplo ao mesmo tempo, tá? Então capturou a dama ali, duplo,
E aí vai ficar muito ruim pro jogador de pretas, porque ele vai, além de perder o roque, perder a dama e uma torre. Então vai ficar muito ruim. Porém, aqui tem um probleminha nessa posição. Por quê? O jogador de pretas pode se defender com o lance dama B8. Então, aqui o duplo não existe mais. A dama continua segurando aqui a casa de C7. Continua mantendo o olho aqui, ó, nessa longa diagonal em H2. Mantendo a ameaça. Então, aqui, uma vez que o cavalo do jogador de brancas está aqui cobrindo a casa de D4 e não dá pra gente entrar com o cavalo das pretas aqui em D4, ele pode tentar expulsar o nosso cavalinho aqui que tanto ameaça essa casa de H2, certo? Como o cavalo dele ainda está defendendo como o cavalo dele ainda está defendendo a casa aqui de H2, ele vai se sentir confortável em fazer esse avanço. O que dá pra gente fazer aqui? Tentar aplicar a armadilha do cavalo de Troia. Para quem não assistiu, eu vou deixar o encarte aqui no vídeo. Eu vou deixar o izinho aqui em cima, assistir lá depois. É bem legal também. É uma armadilha na abertura Rui Lopes, tá? Enfim, continuando aqui. Então o que você vai fazer? Você vai fazer imediatamente H5. Qual é a ideia? A ideia é a gente abrir a coluna H e tentar entrar com a dama aqui em H2 para dar mate. Claro, o cavalinho ainda está defendendo H2, mas vamos lá que você vai ver. Então, H toma G4, H toma G4 e estamos atacando o cavalinho. Se tirar o cavalo, perde, certo? Dama entra aqui em H2, mate. Então, o que dá para fazer com esse cavalinho aqui? Melhor continuação para o jogador de brancas aqui para se defender. Vamos primeiro pro errado aqui. Então, se tirar o cavalo, vai pra cá, por exemplo, vai. Defendendo esse bispo aqui. Então, dama entra aqui em H2, mate. Então, não dá pra fazer isso. Então, o que ele vai fazer aqui, o jogador de brancas? Ele vai tentar um bloqueio primeiro, jogando o cavalo aqui em H4. Então, ele vai ter que abrir mão do cavalo de qualquer jeito. Então, torre toma H4, né? Não vamos recusar. E aqui ele joga o peãozinho em G3, contra-atacando a torre e bloqueando aqui a diagonal da dama. Tá bom? Então, a única maneira aqui do jogador de branca é se defender contra essa outra armadilha. Segunda armadilha na posição. Por isso que eu disse que eu não gosto muito dessa defesa aqui com o cavalo em B5. Vamos voltar lá? Cavalo B5... Aqui a posição. Então... essa defesa aqui com o cavalo em B5 eu não gosto muito. Ela ainda abre muita brecha para o jogador de pretas aqui tentar explorar algum tema aqui sobre esse cavalinho. Então, por isso que eu digo, jogue aqui G3. É a melhor maneira de você se defender, tá bom? Não tenta jogar o cavalo aqui achando que você vai dar um duplo, porque você pode se complicar na posição. É muito tentadora a oferta, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tá bom? Bom, gente, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para quem perguntou de onde eu tiro essas armadilhas, eu tiro de vários lugares, tá? Fóruns, sites, livros. Inclusive tem um livro do Idel Becker, se eu não me engano. Eu vou deixar a capa dele aqui também, para vocês darem uma olhada. Um livro excelente, muito bom, tá? Algumas coisas dele eu já trouxe aqui pro canal também. E dá uma procuradinha na internet, é um livro muito bom, tá? Eu recomendo, super recomendo vocês lerem, tá? Bom, e é isso. Eu desejo a todos vocês bastante rating, uma ótima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, claro, tava me esquecendo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha, ativar o sininho, tá bom? Vamos fazer o canal crescer e o xadrez alcançar mais pessoas. Valeu!